A próxima quarta-feira, dia 30 de julho, promete. Os bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil vão anunciar as taxas básicas de juros dos respectivos países. Reportagem de Misael Mainetti. A próxima quarta-feira, dia 30 de julho, promete. O Banco Central dos Estados Unidos e do Brasil anunciam as taxas básicas de juros dos seus países. Os anúncios também acontecem muito perto da data limite do início do chamado tarifaço, previsto para começar dia 1º de agosto, sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete iniciar as taxas de 50% sobre os produtos brasileiros. Para o economista Ricardo Balestiero, também professor no Instituto Mauá de Tecnologia, a chantagem econômica imposta por Donald Trump não deve interferir na taxa brasileira de juros, uma vez que a margem da Selic já está em um patamar muito elevado. Então já está relativamente precificado que o Banco Central vai manter a Selic em 15%, nas próximas reuniões, né? A tendência da inflação é de queda, quer dizer, o Focus mostra pela 8ª semana consecutiva a inflação se reduzindo, então nenhum impacto dessa questão do tarifaço norte-americano na próxima reunião do Copom. O especialista diz que a situação tarifária envolvendo Estados Unidos e Brasil deve aparecer como preocupação nas próximas atas, mas ainda não altera a Selic. E adicionalmente, o que deve aparecer no comunicado após a decisão da próxima quarta-feira e na ata na semana seguinte, é a preocupação com relação à imposição das tarifas dos Estados Unidos às importações brasileiras. Deve ser também um período de observação de como isso vai ser implementado e de como isso vai afetar a economia brasileira, mas nesse momento a decisão do Copom dessa semana tem pouco impacto do tarifaço dos Estados Unidos e muito mais o cenário inflacionário do país e a expectativa, a observação de como todo esse cenário vai se comportar daqui para frente. Para as próximas reuniões, a expectativa do mercado é de estabilidade na taxa de juros brasileira. Se o resultado for esse, manter a Selic em 15%, será uma virada de ciclo dos juros depois de 7 altas consecutivas. Altas que acontecem desde setembro de 2024. Para o economista Maurício Nacarrodo, da DA Economics, a pressão inflacionária no setor de alimentos pode ser afetada a curtíssimo prazo. A curtíssimo prazo, até pode ter um benefício de uma oferta maior de alguns alimentos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, como suco de laranja, carnes, café. Até os preços no atacado mostram alguma deflação acontecendo aí recentemente e pode ter um repasse para o consumidor, ajudando no cenário atual de uma inflação de alimentação muito baixa, inclusive uma deflação, como mostrado aí no IPCA 15. Então, no curtíssimo prazo, isso pode aliviar um pouquinho a pressão inflacionária. Mas a médio e longo prazo pode ter um impacto reverso ali, por conta de uma desaceleração das exportações, impacto no câmbio decorrente disso, com uma desvalorização da moeda brasileira, um câmbio mais depreciado, o real mais enfraquecido pode respingar uma inflação mais alta aí, um pouco mais para frente. Já nos Estados Unidos, o economista Maurício Nacarrodo acredita que o Banco Central americano deva manter a taxa de 4,5%, podendo sinalizar cortes para as próximas reuniões. Nesta última semana, o presidente Donald Trump visitou o Banco Central americano, dirigido por Jerome Powell, a quem ele já chamou de idiota por resistir à redução das taxas de juros. Acácio Miranda, a OMC ainda pode impedir esse tarifaço? Márcia, a verdade seja dita, a OMC tem, dentre as suas prerrogativas, essa possibilidade. Mas também é uma verdade que as organizações internacionais, que as organizações multilaterais compostas por diversos países, nos últimos tempos, não têm mostrado tanta força
para colocar de forma sutil. Então, por mais que exista, por mais que venha a existir uma decisão da OMC impedindo o governo norte-americano de impor este tarifaço, eu duvido que o governo norte-americano vá respeitá-la. Donald Trump, nos últimos dias, já se desvinculou os Estados Unidos de uma dessas organizações por conta de uma decisão desfavorável. Não custa nada que ele o faça também em relação à OMC. Existem, neste momento, 2 possíveis caminhos para o Brasil se livrar deste tarifaço. Um primeiro caminho é a negociação direta com os Estados Unidos, o que, verdade seja dita, não tem surtido efeito nenhum até agora, e há um segundo caminho que, no meu entendimento, talvez seja o mais plausível, que é uma decisão interna nos Estados Unidos. Donald Trump já sofreu 2 reveses na justiça americana por conta desse tarifaço, e há a possibilidade que, no decorrer desta semana, ele venha a sofrer um terceiro. Fato é que, no final das contas, quem pode mais chora menos. Os Estados Unidos, como superpotência do mundo, não está muito preocupado com o posicionamento das entidades plurilaterais. Agora, Vilela, você avalia que a gente pode ter uma redução em relação aos juros que estão na estratosfera, né? Realmente os juros a 15%, visto que com o tarifaço sendo imposto e as medidas desde quando foram anunciadas já houve uma redução no consumo, então já freou o consumo. Você vê essa expectativa acontecendo? Olha, David, eu não vejo nesse momento. No meu entendimento, de acordo com a sinalização dada pelas últimas atas do Copom, nós estamos talvez no patamar máximo, no topo da curva de juros. Então, não visualizo evidentemente nenhuma subida maior do que o patamar que temos hoje. No entanto, não há nenhum apontamento para uma redução imediata. Haja vista que ainda falta uma série de medidas a serem adotadas pelo governo no sentido de garantir o cumprimento das metas fiscais, o cumprimento das suas obrigações financeiras, no sentido de dar essa tranquilidade para que o país ele consiga reduzir a sua taxa de juros. É valioso lembrar que nós ainda estamos longe da meta estabelecida para a inflação no ano de 2025. Então, não vejo uma justificativa efetiva para que o Banco Central venha a tomar uma medida como essa. Sabendo que o Banco Central, seja agora com Galípolo, seja com Campos Neto, vem mantendo realmente uma postura bastante racional no trato com a taxa de juros, se utilizando dessa estratégia no sentido de conter a inflação. Então eu vejo que, muito embora, quando se olha para um horizonte de médio e longo prazo, se visualize sim uma queda na taxa de juros, eu não vejo que isso possa acontecer agora, pelo menos nessa primeira ou segunda reunião do Copom. Visto também que deve gerar impactos em relação à redução, né, do PIB e à arrecadação consequente do governo. Bom, vamos seguir acompanhando.